Aqui eu tenho 2 panos de prato e muita coisa para falar para vocês. Então, vamos começar. Para você fazer o acabamento da lateral, tá? Aqui, da lateral do seu pano de prato, você pode usar o ponto decorativo. Aqui, ó, eu tenho uma barra, tá vendo? Eu fiz uma barra. E no lugar de colocar um ponto reto ou um ponto zigue-zague, eu coloquei um ponto decorativo. Mas eu costurei isso daqui pela frente, tá? Então, eu virei ele assim, ó. E fui costurando aqui. Então, presta bem atenção quando você for costurar uma barra decorativa assim, porque nem sempre o ponto da bobina vai sair pelo lado direito certinho, vai sair meio estranho. Então, costure sempre pelo lado da frente do tecido, tá? E muita coordenação na hora de costurar. Então, aqui temos um ponto espinho de rosa, que é esse daqui, ó, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. E desse lado aqui, a gente já tem o ponto castelo, né? Caso você não sabia qual é o nome desse ponto, esse aqui é o ponto castelo. Aqui pelo lado de fora e aqui pelo lado de dentro. Já os barrados, você pode fazer de 2 formas. Tanto esse aqui, que ele é mais desenhado, como vocês podem ver, né? Mais desenhado aqui. Quanto esse daqui, que é mais tradicional, é só uma barra mesmo. E tá ótimo, tá beleza, entendeu? Você pode fazer dos 2 modos. Repare que aqui, esse é um tecido estampado, poá preto e branco. E aqui é um tecido liso. Mas se você for fazer com tecido estampado, não tem problema. Você pode fazer só uma barra ou fazer esse desenho aqui, tá? Se você não sabe como fazer esse desenho, eu já tenho uma apostila de barrado para pano de prato, tá? De barrados, e eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Se você for fazer assim, tradicional, você pode colocar, ó, tá vendo, ó? Que aqui eu coloquei mais ou menos, ó, uns 3 dedos. Por que eu coloquei uns 3 dedos de barra aqui de pano de prato? Pra mim ter um respiro aqui na barra, tá? Então, você pode sim fazer uma extensão, ó, você pode fazer assim uma extensão e colocar bem rentezinho aqui, né? Aqui, na verdade, ó, bem rentezinho aqui e fazer a barra daqui pra baixo. Ou você pode fazer igual eu fiz aqui, que eu fiz, ó, uma costura reta aqui e aqui também, que é pro barrado. Essa costura aqui é do barrado, tá? E aqui eu fiz um acabamento, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas aqui eu fiz um acabamento em zigue-zague mesmo, ó. Pro tecido não desfiar, tá vendo? Então, você pode fazer esse acabamento aqui na parte de baixo, só um zigue-zague neutro, tá? Pode fazer com a cor que você quiser, porque o barrado, ele vai cobrir, ó. Nem dá pra ver, tá vendo, ó? Só se eu abrir aqui, tá? Então, aí aqui dá pra ver o acabamento que eu fiz, tá? Aqui, nesse daqui, o acabamento, né, o barrado é diferente. O barrado aqui é em tecido liso e eu fiz aqui, ó, um acabamento, ó. Vou pegar bem direitinho aqui pra vocês verem. Um acabamento em zigue-zague também na extensão do desenho todinho, tá? Então, é um zigue-zague bem minúsculo, ó. Tá vendo, ó? É um zigue-zague bem minúsculo. Só mesmo para fazer o acabamento na peça inteira, tá? E aqui em cima, eu fiz uma decoração com ponto decorativo, que ficou legal. Você pode fazer essa brincadeira. Colocar um tecido liso e brincar com as cores, ó. Aqui eu tenho vermelho, aqui a minha estampa também eu tenho vermelho. E eu fiz a minha decoração no tecido liso com a linha vermelha. Então, ó. Fica bem bonito, tá vendo? Aqui eu coloquei um espinho de rosa aqui embaixo, um espinho de rosa em cima e um ponto reto triplo aqui no meio. Por isso que o ponto reto tá bem grosso, tá vendo? Tá bem grosso. Esse é o ponto reto triplo. Para as transições de tecido para o barrado, né? De pano de prato para o barrado, você pode utilizar o que você quiser. Aqui, coincidentemente, eu usei nos 2 a mesma fita, que é uma fita de cetim vermelha. E o mesmo ponto. Aqui eu fiz o ponto zigue-zague de 3 pontinhos, por isso que dá essa ondulação na fita, ó.
e fica bem bonito. Você pode usar esse ponto para fazer essa ondulação na fita, se a fita for de 1 centímetro. E aqui a mesma coisa, eu fiz, ó, o ponto reto triplo para dar essa ondulação na fita, tá? Você pode fazer a transição de tecido, né, de pano de prato para o barrado, né, que é essa faixa que a gente coloca entre o barrado e o pano de prato. Você pode fazer com renda dupla, pode fazer com uma faixa de tricoline ou outro tecido. Você pode pegar um tecido liso ou um tecido estampado, pode colocar aqui miçangas. Você pode escolher essa transição, né, essa faixa de transição do pano de prato para o barrado como você quiser. Claro que sempre respeitando as cores do seu pano de prato, né? Se aqui eu tenho o meu aplique vermelho, eu vou colocar aqui uma transição vermelha, né? Aqui eu coloquei amarelo porque o meu aplique tem a linha amarela, tá? Então, eu meio que eu respeitei, ó, a linha amarela daqui do aplique com o barrado amarelo, entendeu? Então, fica bem legal isso aí. E agora que partimos para o aplique, vamos falar do aplique. Esse daqui é um aplique de tricoline que eu fiz, tá? Esse daqui é um tricoline escrito mãe, que eu bordei com o ponto zigue-zague mesmo, ok? E aqui eu fiz um zigue-zague em volta, tá? Aqui é um ponto espinho de rosa, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Mas é um ponto espinho de rosa vermelho, só para dar um relevo na peça. E o acabamento desse aplique, tá? Eu fiz o acabamento do aplique antes de aplicar na peça, ó. O acabamento do aplique é em zigue-zague, tá vendo, ó? Então, você consegue ver o zigue-zague amarelo. E eu fiz esse acabamento justamente para combinar com o bordado, ó. O acabamento e o bordado. E aí, esse amarelo combina também com o barrado. É interessante você sempre fazer esse conjunto de aplique, transição, barrado, acabamento. Alguns também pode ser bordado, tá? Ou até uma decoração também. Você pode fazer esse combo pensando como um todo, tá? No todo do pano de prato. Aqui também, que é o acabamento do pano de prato, né? Que é a barra, ó. Eu podia fazer uma barra simples com um ponto reto branco, né? Com a linha branca, só que não ia aparecer, entendeu? Não ia ficar legal, não ia dar um up a mais na peça. Então, é interessante você sempre olhar todos os ângulos do pano de prato para você compor um pano de prato bem bonito. É simples, tá? Tudo isso que eu tô falando pra você, você pode fazer na máquina. É tudo muito simples. Esse daqui é um tricoline, esse daqui é um tricoline, esse daqui é uma faixa de cetim. Esses pontos decorativos você pode fazer na sua máquina. O acabamento aqui é um acabamento com ponto decorativo que você pode fazer na sua máquina também. Aqui em cima eu já tenho outro ponto, ó. É um ponto aqui em cima e um ponto aqui do lado. Então, são detalhes que você compõe o seu pano de prato. E o seu pano de prato fica maravilhoso, fica lindo, com tanto detalhe que ele tem. Deixa aqui nos comentários o que você achou e qual é a sua dúvida no mundo da costura. Deixa aqui nos comentários também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa muito like se você gostou. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho para fazer parte da família. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.